Olá, tudo bem? Essa videoaula corresponde ao segundo tema do nosso conteúdo programático de anatomia básica, né, histologia. E nessa videoaula a gente vai tratar sobre o sistema esquelético. Então, os objetivos dessa aula vão ser descrever quais são as funções do sistema esquelético, quais são os tipos de ossos e entender qual é a microscopia e a macroscopia do sistema ósseo. Então, portanto, descrever a histologia normal e a anatomia do sistema ósseo. Então, esse sistema ósseo, ele é um sistema que está composto por múltiplos órgãos, que vão ser majoritariamente os ossos, propriamente ditos, mas também a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. E as funções que vão ter esse conjunto de órgãos são múltiplas. Os ossos, propriamente dito, eles têm a função de dar suporte para o corpo humano, de proteger os órgãos internos, de permitir que esse corpo ele se movimente no espaço, e a medula óssea amarela serve como um lugar de armazenamento para gordura, para lipídios, e a medula óssea vermelha tem a função hematopoética, é dizer, de produção de células sanguíneas. Morfologicamente, os ossos eles podem ser classificados em ossos largos, curtos, planos, irregulares e sesamoides, dependendo das características que eles apresentam. Então, os ossos largos são ossos que têm um predomínio da longitude sobre a espessura desse osso. Os ossos curtos são ossos que não têm predomínio de nenhuma dessas variáveis, é dizer, são ossos pequenos, sem predomínio de longitude, sem predomínio de espessura, etc. Os ossos planos são ossos que têm a finalidade de recobrir uma cavidade corporal, por exemplo, os ossos craniais, né, ossos cranianos, que têm a função de fechar a cavidade cerebral, é dizer, dar uma resistência para essa cavidade cerebral, e os ossos do tórax, como as costelas e o externo, que têm a função, portanto, de fechar a caixa torácica para dar sustentação e proteção para os órgãos torácicos. E, por fim, os ossos irregulares. Os ossos irregulares são ossos que eh, a morfologia dele é uma morfologia que não cabe em nenhuma dessas classificações que a gente descreveu anteriormente. É dizer, são ossos que não são propriamente largos, não são propriamente curtos e que não são também ossos planos. E como exemplo de ossos irregulares, a gente tem, portanto, as vértebras que compõem a coluna vertebral. Uma outra classificação de ossos que a gente tem também são os ossos chamados de sesamoides, que são ossos pequenos em geral e que se desenvolvem dentro de tendões musculares. E um exemplo típico é a patela, que se desenvolve dentro do tendão do músculo quadríceps e que tem a finalidade de servir como uma alavanca para o movimento realizado pelo músculo quadríceps, no caso, que é o movimento de extensão da perna sobre a coxa. Os dois principais tipos de ossos que a gente tem que saber descrever histologicamente são os ossos largos e os ossos planos. Com respeito à anatomia desses ossos largos, eles são ossos que eles vão apresentar uma epífise, aliás, duas epífises, uma epífise proximal e uma epífise distal. Epífise faz referência a essa parte da terminação, né, do extremo proximal e do extremo terminal desse osso largo. A diáfise, que corresponde a essa estrutura do corpo propriamente dito, do osso, e as cavidades que ele vai apresentar, que são essa cavidade interna, né, denominada cavidade medular, onde a gente vai ter encontrado aí a medula amarela. E a gente também vai ter essas pequenas cavidades trabeculares deixadas na porção mais proximal e mais distal desse osso, portanto, na região das epífises, que são denominadas cavidades de medula óssea vermelha, onde vai estar alojada, portanto, a medula óssea vermelha. Os ossos largos também vão apresentar a cartilagem articular, que é uma cartilagem que compõe a articulação desse osso e permite, portanto, a movimentação dessas estruturas. Ela, em geral, está associada a uma cápsula articular e está envolta num líquido chamado de líquido sinovial, produzido por ela mesma, esse líquido. Ainda com relação à anatomia macroscópica e também microscópica, a gente tem dois conceitos que a gente tem que definir, que são os conceitos de periósteo e de endósteo. Periósteo é uma fina capa é, fibrosa que reveste externamente o osso, como a gente pode ver observando aqui. Então, portanto, é uma capa fibrosa que reveste esse osso e dá sustentação para o osso. E o endósteo é também uma pequena capa
também é constituída por fibras, majoritariamente, mas que reveste esse osso nas suas cavidades internas. Agora, com relação mais à estrutura microscópica propriamente dita dos ossos, tanto os ossos largos quanto os ossos planos, eles vão ter eles vão estar compostos por duas estruturas diferentes desses ossos, que vão ser os ossos compactos, quando essa matriz óssea ela é muito bem calcificada e ela é muito junta, é dizer, essa matriz quase não há espaço entre ela, o que conforma, portanto, uma estrutura bastante rígida que se apresenta nos ossos largos, nesse caso na parte da diáfise desse osso largo, e também a, a parte do osso esponjoso, ou também chamado de osso trabecular. Esse osso trabecular consiste numa região que nos ossos largos se apresenta nas epífises proximal e distal, onde essa matriz óssea ela apresenta espaços denominados espaços trabeculares. Então, essa região do osso esponjoso é uma região onde a matriz óssea ela é mais espaçada, o que confere a ela esses espaços denominados espaços trabeculares, onde vai estar alojada a medula óssea vermelha. Nos ossos planos, a gente vai ter, então, predomínio desse osso compacto nas extremidades superficial, né, desse osso, e o osso esponjoso que vai constituir o miolo propriamente desse osso plano. Então, como um resumo dessa histologia óssea, os ossos esponjosos são as regiões desse osso em que a matriz óssea, a matriz extracelular óssea, ela é espaçada, o que vai deixar esses espaços que vão ser espaços denominados espaços trabeculares e que vão ser preenchidos pela medula óssea vermelha. Essa rede de projeção desses pequenos ossos vão ser denominados trabéculas, que vão fazer toda essa interconexão para dar sustentação para essa região mais esponjosa do osso. Já por outro lado, as regiões de osso compacto são regiões em que a matriz extracelular ela é bastante densa e nesse espaço não há trabéculas, é dizer, não há espaços na matriz extracelular. Essa matriz ela é calcificada e ela vai constituir a unidade funcional do osso, que é denominada de osteona, ou sistema de Harvard, que a gente vai ver no próximo slide. Essa osteona, ela vai formar lamelas concêntricas, e nessas lamelas concêntricas vão ter pequenos lugarzinhos onde vão estar alojados as células do sistema ósseo, que são os osteócitos ou osteocitos. Também a gente vai ter redes de canalículos, verticais e horizontais, ou transversais, que dão passo para os vasos sanguíneos poderem nutrir, essas células ósseas e manter vivo esse osso. Então, nessa representação esquemática, a gente observa uma osteona, que constitui, portanto, a unidade funcional do osso, e que ela está constituída por essa matriz óssea, que é uma matriz calcificada, é, que forma essas lamelas concêntricas, é dizer, forma esses como se fossem anéis de cebola, né, um dentro do outro, e que deixa esses pequenos espaços denominados de lagunas, onde vão se alojar essas células denominadas de osteócitos, que são as células responsáveis por manter essa matriz óssea. Para além disso, a gente também vai ter essa rede de canais, certo? Que são os canais verticais, os canais transversais, que dão passo para essas estruturas vasculares poder nutrir todo esse osso e manter viva essas células ósseas. Para a gente entender um pouquinho da histofisiologia dos ossos, a gente tem que entender que esses ossos eles estão constituídos por três células principais, que são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteocitos, ou osteócitos, né? Os osteoclastos são células que são estimuladas pelo hormônio paratormona e que têm a função de degradar essa matriz óssea e retirar o cálcio dessa matriz óssea e voltar esse cálcio para o sangue. Então, a função deles é que eles fazem esse processo de lise, né, de decomposição da matriz óssea e liberam o cálcio do osso para o sangue. Por outro lado, os osteoblastos são as células progenitoras do osso, é dizer, são as células como se fossem células mães do osso, células que dão a gênese para o osso e que elas são estimuladas pelo hormônio calcitonina. Então, a função desses osteoblastos é que eles recompõem essa matriz óssea e fazem o depósito de cálcio que está no sangue para essa matriz óssea, recompondo essa matriz que foi destruída pelos osteoclastos. E conforme esses osteoblastos eles vão recompondo a matriz óssea, eles vão se estabelecendo nessas lagunas ósseas, né, nessas lagunas do sistema de Harvard,
e se tornam a sua versão madura, denominada de osteocito. Então, osteocito ou osteócito nada mais é do que um osteoblasto maduro adulto, que já sintetizou parte da matriz óssea e que terminou aqui numa laguna. Então, o último conceito que a gente tem que ver antes de entrar na anatomia propriamente dita é entender a gênese dos ossos. Então, o processo de osteogênese é o processo que dá a formação do osso. E o osso nada mais é do que um tecido conectivo especializado, é dizer, é um tipo específico de tecido conectivo que sofreu um processo de diferenciação. Isso significa dizer que o osso ele surge a partir de uma cartilagem. Então, a gente tem uma cartilagem que, conforme ela vai recebendo o aporte sanguíneo e aí essas células vão madurando, vão trabalhando, essas células vão ossificando, é dizer, calcificando a matriz extracelular, e essa calcificação da matriz extracelular torna essa matriz rígida, e com essa rigidez a gente converte essa cartilagem em um osso. Então, o processo de desenvolvimento do osso ele vai começar desde a região central desse osso, por onde ingressa a principal artéria dos ossos largos em geral, que se denomina artéria nutrícia, e essa ossificação ela se expande do centro para as extremidades. Entretanto, quando a criança nasce, ela ainda tem um processo de crescimento ósseo ativo que perdura até mais ou menos a juventude, né? Até por volta dos 15, 16 ou 17 anos, mais ou menos. E essa região da cartilagem, do osso já propriamente dito, que permanece ativa em crescimento, se denomina placa epifisária. Essa é uma placa que a gente ainda tem o cartílago de crescimento, que está ativo e que continua sintetizando a matriz óssea e expandindo esse osso. Já quando essa criança, esse jovem, passa pelo processo de fechamento da placa epifisária, significa que esse cartílago ele já se calcificou e esse osso não cresce mais. Aqui tem uma radiografia que mostra a placa epifisária aqui aberta, o que significa que esse é um raio-x de um paciente pediátrico ou, muito possivelmente, bastante jovem, que ainda não fechou essa placa epifisária, que, portanto, esse osso continua em desenvolvimento. Então, agora sim, a gente entra no conceito da anatomia do sistema ósseo propriamente dito. E para a gente categorizar essa anatomia óssea, a gente divide ela em esqueleto axial e esqueleto apendicular, sendo o esqueleto axial o esqueleto, o conjunto de ossos que constitui o eixo central do corpo, é dizer, os ossos que fazem parte da cabeça, da caixa torácica e da coluna vertebral, e o esqueleto apendicular, que conforma os apêndices esqueléticos do corpo humano, que constituem, portanto, os membros superiores e membros inferiores. Nessa representação esquemática, a gente tem representado em azul quais são os ossos que pertencem ao esqueleto axial e em amarelo quais são os ossos que representam o esqueleto apendicular. Para a gente começar essa descrição, então, a gente começa falando do esqueleto axial, da parte mais superior, portanto, do crânio e da face. Os ossos da cabeça podem ser divididos em ossos do crânio e ossos da face, traçando uma linha que passa mais ou menos pelo ângulo, aqui, né, pelo borde do osso zigomático e que divide em um extremo superior e um extremo inferior, o que vão ser os ossos superiores do crânio e os ossos inferiores, os ossos da face. Então, os ossos do crânio são o osso frontal, parietal, occipital, temporal, o esfenoides e o etimoides, aqui em azul. Já os ossos da face, propriamente dito, são os ossos nasais, os ossos lagrimais, o maxilar, o mandibular, o vomer, que é esse osso que faz parte do tabique internasal, né, do tabique nasal propriamente dito, o osso zigomático, os cornetes nasais inferiores, que são ossos à parte, e os dentes. Seguindo a nossa descrição, a gente tem que descrever agora a coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, ela é um conjunto de ossos, que são as vértebras, que tem a finalidade de dar sustentação para o eixo central do corpo, é dizer, de manter ereto o tórax, o abdômen, e de dar sustentação para a cabeça, além de dar sustentação para a fixação das costelas e proteger, portanto, a caixa torácica e também, né, de permitir a mobilização do corpo nas extremidades inferiores. A coluna vertebral ela pode ser dividida em 4 ou 5 subsegmentos, né, que vão ser os segmentos da coluna cervical, torácica, lombar, a coluna pelviana, que na verdade se constitui por 2 conjuntos ósseos, que vão ser o sacro e o cóccix. E para a gente entender melhor essa anatomia, a gente tem que categorizar esses ossos com base na sua morfologia. As vértebras cervicais elas são em número de 7, cada uma delas
recebe o nome específico, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, com base na localização onde elas estão, com exceção do Atlas e do Axis, que correspondem a C1 e C2, né, que elas têm nomes próprios, sendo o Atlas a C1 e o Axis a C2, a gente já vai descrevê-las melhor em seguida. Depois, as vértebras torácicas são em número de 12 e as vértebras lombares são em número de 5. O sacro é um osso que se compõe por 5 vértebras fusionadas entre si e que não é móvel, e o cóccix também se constitui por um conjunto de vértebras fusionadas entre si que faz dele um osso à parte, mas que está em íntima relação com o sacro e que termina também, de alguma maneira, fusionando entre eles. Essas são as representações esquemáticas de Atlas e Axis, é dizer, C1 e C2. Essa foto superior, a gente tem uma visão superior do Atlas, onde a gente pode observar as faces articulares para articulação com a base do crânio, as apófises transversas com o forame transverso. Aqui a gente tem o arco anterior do Atlas e aqui o arco posterior do Atlas. E o que cabe destacar aqui do arco anterior é que ele tem nessa face interna a essa projeção aqui, que corresponde à face articular prudente do axis, que corresponde a essa apófise aqui do axis. Então, esse dente do axis, ele se articula anteriormente aqui com o atlas. Já essa é uma visão inferior do atlas, onde a gente também consegue observar essas faces articulares inferiores, que vão articular com as faces articulares do axis, e aqui a gente também observa novamente, né, as apófises transversas com os forames transversos. Já com relação ao axis, essa é uma visão anterior e essa é uma visão posterior do axis. O axis a gente notoriamente observa essa apófise que é denominada de apófise odontoide ou dente do axis, que se articula com a face articular para o dente do axis, presente no borde interno do arco anterior do atlas. A gente também tem outras faces articulares, que não cabe a gente entrar em muitos detalhes nessa pequena videoaula. Com respeito à morfologia das vértebras cervical, torácica e lombar, a gente tem uma grande diferença com base no tamanho dessa vértebra, na presença ou não de forames transversos e na morfologia das apófises transversas e das apófises espinoides. Então, essas duas imagens mais anteriores correspondem, portanto, às vértebras que são vértebras cervicais, onde a gente pode observar um corpo vertebral pequeno, com presença de forame transverso nas apófises transversas, um forame vertebral em formato triangular e largo, e uma apófise espinosa voltada para trás, certo? Nesse corpo vertebral, a gente observa a presença dessas pequenas projeções denominadas de apófises unciformes, que são bastante características das vértebras cervicais. Já as vértebras torácicas, elas vão ter um corpo maior do que é o corpo das vértebras cervicais. A gente vai ter um forame vertebral bastante ovalado. A gente não vai ter essas apófises transversas com forame, ou seja, não existe um forame transverso nessas apófises, que são as apófises transversas. A gente vai ter a apófise espinosa voltada para trás e para baixo, é dizer, ela tem um formato oblíquo inferior, e no borde dessas apófises transversas a gente vai ter a presença de uma pequena face articular para as costelas, assim como no extremo posterior do corpo dessas vértebras, na região lateral, a gente vai ter a presença também de uma face articular para o extremo proximal das costelas. Já as vértebras lombares, elas apresentam um corpo vertebral bastante voluminoso, com um forame vertebral relativamente pequeno comparado com as outras, e que tem um formato também triangular. Ela vai apresentar essa apófise espinosa quadrangular e essas apófises transversas curtas e também de um formato mais ou menos quadrangular, que são chamadas, nesse caso, de apófises costiformes. Uma característica importante da coluna vertebral humana é que quando a criança nasce, ela nasce com uma curvatura da coluna toda em forma de C, e isso explica por que é que os bebês não têm sustentação inicialmente, né, nas primeiras etapas da vida, da cabeça. Conforme essa criança vai desenvolvendo
o movimento para sustentar a cabeça, ela desenvolve essa pequena curvatura fisiológica, dizer, normal, da coluna, que é denominada de lordose cervical. E essa lordose cervical é o que permite a sustentação da cabeça do bebê. Já quando a criança ela começa a ter os estímulos para começar a caminhar e ela começa a desenvolver esses movimentos de caminhar, ela desenvolve essa curvatura inferior, essa curvatura lombar, que se chama lordose lombar, que tem a finalidade, portanto, de garantir que o corpo ele fique ereto e permita esse movimento do caminhar. Então, o que a gente tem que destacar é que a coluna vertebral humana ela tem essas curvaturas características quando a gente observa a coluna em plano sagital e que são, dado um certo ângulo de curvatura, normais, fisiológicos. Então, a gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma pequena cifose sacra. Todas essas curvaturas são essenciais, desde que estejam em adequado ângulo, né? São essenciais para permitir a sustentação do corpo e o desenvolvimento de movimentos como o caminhar e a sustentação da cabeça. E para a gente terminar a parte de esqueleto axial, a gente tem que falar da caixa torácica. Então, esses ossos do tórax, eles estão constituídos pela clavícula, o externo e um conjunto de 12 costelas, que terminam encerrando essa caixa torácica com a função de proteger os órgãos internos a ela, que são o coração e os pulmões, principalmente, ademais de outras estruturas que passam por aqui, como a aorta, o esôfago, a traqueia, eh, veias e outras estruturas. Então, o externo, ele é o osso mais anterior do tórax. Ele está constituído por três partes, denominado mais superiormente manúbrio, o corpo do externo e a apófise cifoides. Essa região superior do externo, denominada de manúbrio, se articula com as duas clavículas, sendo uma direita e uma esquerda, e com o primeiro par de costelas. Inferiormente, ele também contribui na articulação do segundo par de costelas. Já as costelas de 3 a 10 se articulam com o corpo do externo, sendo a apófise cifoides apenas uma projeção óssea que não se articula diretamente com nenhuma costela. Com respeito às costelas, os 7 primeiros pares de costelas são denominados de costelas verdadeiras porque elas têm essa cartilagem que articula elas diretamente com o externo, enquanto que os pares 8, 9 e 10 são denominados de costelas falsas, porque eles têm apenas uma cartilagem conjunta que une elas a, ao encontro do externo. Já as costelas 11 e 12 são denominadas de costelas flutuantes, porque elas não se articulam diretamente com nenhuma outra estrutura. Com respeito ao esqueleto apendicular, a gente vai começar descrevendo quais são os ossos do membro superior. Então, esse membro superior ele pode ser dividido em algumas regiões, a gente vai ver, são as regiões da cintura escapular, que corresponde à articulação do ombro, certo? A região do braço, a região do antebraço, do punho e da mão. Então, a região da cintura escapular corresponde à região mais proximal do membro superior, onde a articulação fundamental para o membro superior vai ser a denominada articulação gleno-humeral, que corresponde à articulação, portanto, direta do húmero com a escápula, que vai unir, portanto, a cabeça do húmero com a cavidade glenal, né, da escápula. A escápula, ela é um osso triangular, que está presente na região posterior do tórax e que tem a função de dar sustentação para essa articulação e permitir a movimentação do membro superior, além de unir esse membro superior ao tórax e de garantir uma resistência do tórax a nível posterior. Ela se articula anteriormente e lateralmente com a clavícula, medialmente ela tem articulações musculares com o tórax e com a coluna vertebral, e lateralmente ela se articula, portanto, com o húmero nessa articulação denominada de glenohumeral. Então, com relação a essa região braquial, a gente vai ter a presença do húmero, que corresponde a um osso largo, que, portanto, apresenta uma epífise proximal, uma diáfise e uma epífise distal. E nessa epífise proximal, a gente vai ter a presença da cabeça do húmero, que corresponde a essa estrutura circular, que se articula com a escápula através dessa articulação glenohumeral. A gente vai ter uma região do pescoço do húmero que conecta essa cabeça ovalada do húmero com a diáfise propriamente dita, e a gente vai ter a presença desses dois tubérculos, denominado tubérculo menor e tubérculo maior, e entre eles existe essa pequena depressão denominada de sulco intertubercular, por onde vai passar algumas estruturas importantes. Esse corpo do húmero não tem muitas estruturas de relevância, a gente não vai destacar nenhuma nessa videoaula, e na epífise distal, a gente tem a presença dessas duas estruturas muito importantes, que são a tróclea e o côndilo,
que servem para dar as articulações entre o húmero e o rádio e o cúbito. Superior à tróclea, a gente tem essa pequena cavidade, denominada de cavidade coronoide, ou fossa coronoide, que tem a finalidade de dar passo para a apófise coronoide do cúbito. Essa imagem corresponde a uma representação esquemática de uma vista posterior do húmero. Então, a gente tem aqui superior a epífise proximal, o corpo do húmero, e a epífise distal. Cabe destacar que nessa epífise distal, a nível posterior do húmero, a gente encontra a fossa olecraniana, que serve para dar passo para a apófise olecraniana do cúbito no momento da extensão do braço. Com relação à região antebraquial, a gente tem dois ossos, que são o cúbito e o rádio, sendo o cúbito mais medial e o rádio mais lateral. Essa representação esquemática corresponde a uma vista posterior de ambos ossos e cabe a gente destacar as principais estruturas morfológicas deles, que, com relação ao cúbito, corresponde ao olecrano, que é uma grande projeção presente a nível posterior desse osso, e do rádio, essa morfologia característica com uma cabeça circular, um pescoço fino, delgado, e uma larga diáfise que termina numa estrutura mais espaçada, que corresponde, portanto, a essa epífise distal do rádio, que se articula com os ossos do carpo. Na região carpiana, a gente vai ter os ossos carpianos, que são 8, mas não convém a gente entrar em muitos detalhes com relação a eles. Articulando esses ossos do carpo a nível mais distal, a gente vai ter os metacarpianos, e desses metacarpianos, que são os ossos propriamente dito da mão, esses metacarpianos se articulam a nível distal com os ossos dos dedos, que são denominados falanges, e são em conjunto de 3 fileiras, as falanges proximal, as falanges médias e as falanges distais. Com exceção do polegar, que não tem as falanges médias, são apenas a falange proximal e a falange distal do polegar. Com relação aos membros inferiores, a divisão anatômica é mais ou menos semelhante à divisão anatômica dos membros superiores, é dizer, uma cintura, nesse caso a cintura pélvica, a coxa, o joelho, a perna e o pé. Então, portanto, o grande osso da pelvis é denominado de coxal, que ele está, à sua vez, constituído por 3 ossos, que são o ilho, o pubis e o isquion, e ele articula com o fêmur, que é propriamente o osso da coxa. Essa articulação do coxal com o fêmur se denomina articulação coxofemoral. O fêmur, ele é um grande osso, é o maior osso do corpo humano, mais resistente também, e que se estende por toda a coxa, articulando a nível superior com o coxal e a nível inferior com a tíbia. Anteriormente se articula também com a patela. Com relação aos ossos da perna, a gente tem também 2 ossos, assim como no antebraço, e na perna a gente vai ter então a tíbia, que vai ser o osso mais medial, e a fíbula, que vai ser o osso mais lateral. Subsequentemente, a gente vai ter a continuação para articulação com o pé, através dos ossos tarsianos, que se articulam distalmente com os metatarsos, que se articulam mais distalmente com essas falanges que conformam os dedos dos pés. Com esse último slide, a gente termina a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Essa aula, ela é apenas uma revisão mais superficial de como está conformado o sistema ósseo, um pouquinho da histologia desse sistema ósseo e mais ou menos a macroestrutura anatômica desses ossos. Cabe ressaltar que é muito importante revisar esses conceitos anatômicos e principalmente fazer correlações dessas estruturas com os atlas que temos disponíveis, como o Netter, o Shokoshi e vários outros atlas que representam fielmente essas estruturas, seja em preparados cadavéricos, seja em representações esquemáticas, mas é muito importante ter um conhecimento ampliado com relação a essas estruturas ósseas para poder entender o movimento que esses ossos têm entre si e como descrever anatomicamente esses ossos. Eu espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida pode me mandar um e-mail. Nos vemos na próxima.